Paz do Senhor, Geração com Propósito, tudo bem com vocês? Estamos em mais um dia do nosso plano de leitura anual da Bíblia e hoje nós vamos estar fazendo a leitura de Salmos do 74 ao 78. Bom, e aqui no Salmo 74 a gente começa, e aqui a família de Asaf começa a falar ao Senhor acerca daquilo que os inimigos têm feito contra eles, e eles têm clamado para que o Senhor faça algo. Então, ao longo de todo o Salmo 74, a família de Asaf fica falando ao Senhor, e no 1 até fala, né? Ó Deus, por que nos rejeita por tanto tempo? Por que tão intensa a sua ira contra as ovelhas do teu pasto? E eles ficam ali falando. E em todo o Salmo 74, eles ficam falando ao Senhor e clamando ao Senhor para que o Senhor fizesse algo, porque os inimigos eles estavam fazendo coisas contra eles, né? E aqui seguindo, no 76, após eles terem clamado ao Senhor, o Senhor põe um fim no ataque dos seus inimigos e o salmista ele louva ao Senhor por aquilo que o Senhor tinha feito. Então aqui no 76 a gente já vê que eles começam a falar ao Senhor. Aqui no 76:4 fala: Tu és glorioso e mais majestoso que os montes eternos. Os inimigos mais valentes foram saqueados e jazem no sono da morte. Nenhum guerreiro foi capaz de levantar as mãos. Então aqui já no 76 eles começam a louvar ao Senhor por aquilo que o Senhor havia feito a eles. E seguindo no 77, o salmista ele lamenta porque Deus havia se afastado dele. Só que ele se lembra de Deus e ele tem a certeza do compromisso de Deus com ele. Então ele fala aqui no 77:3: Lembro-me de Deus e começo a gemer, desfaleço ansioso por sua ajuda. E ele começa aqui, ele continua falando, ao Senhor e ele louvando e tendo a certeza do compromisso de Deus com ele. Então, isso aqui, nessa passagem, a gente pode também nos lembrarmos de quando nós podemos estar passando por momentos de dificuldade, que nós, em nome de Jesus, nós vemos a louvar ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Mesmo em momentos de dificuldade, o Senhor, ele continua sendo o mesmo hoje, ontem, amanhã e para sempre. E ele ouve as nossas orações. Bom, e aqui no 78, a gente vê que no 78, 3 e 4 fala o seguinte: Ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. E aqui também é algo para nós colocarmos no nosso coração, de aquilo que os nossos antepassados, aquilo que os nossos líderes, eles têm ensinado a nós, que nós também não escondemos essas verdades dos nossos filhos e também da próxima geração de nós, que a gente venha proclamar os feitos do Senhor, proclamar a bondade e a misericórdia do Senhor e que não pare em nós, mas que continue em nós. E aqui, para finalizar, no Salmo 78, 35 ao 39, fala o seguinte: Então lembraram que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era seu Redentor. Contudo, foi só da boca para fora, mentiram para ele com os lábios. Pois o coração não era leal a Deus, não foram fiéis à sua aliança. No entanto, ele foi misericordioso, perdoou seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve a sua ira e não se enfureceu contra eles, pois se lembrou de que eram simples mortais. Passam como vento que não voltam mais. Então, aqui fala que o povo eles se lembraram da doutrina correta, mas eles não permitiram que Deus transformasse o coração deles. E é o que nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós conhecemos a palavra, sabemos o que deve ser feito, mas não permitimos que o Senhor transforme o nosso coração. E se não transformar em nosso coração, não vai haver uma mudança de atitude. Então, nós devemos tomar muito cuidado para que nós tenhamos uma conduta correta, mas também permitir com que Deus transforme o nosso coração. Amém? Vou orar para nós finalizarmos.
Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, meu Deus, que é luz para nossas vidas, luz para nossos caminhos. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, continue, meu Deus, transformando o nosso coração, meu Deus. Nos ajude, Senhor, a continuar seguindo firmes, meu Deus, na Tua palavra, na leitura da Tua palavra, seguindo aquilo que o Senhor deseja e cumprindo, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos a fazer. Em nome de Jesus, amém.